Meu povo de Deus, meus convidados queridos, podem se sentar à mesa. Tudo bem? Estão cansados? Não ainda? Começamos agora. Meu povo de Deus, estamos aqui mais uma vez à mesa. Eu digo, a mesa é a extensão dos céus. Eu queria um dia fazer vou até falar pro Nick e pra Bia, a gente fazer um documentário dos bastidores. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Deus ministra muito aos nossos corações. Estávamos agora relembrando histórias aqui que de alguma forma edificam demais a nossa fé. E agora, o tema da mensagem é uma palavrinha que faz toda a diferença. Gratidão. E o texto base para essa mensagem é Lucas 17, 17 e 18. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Aonde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. Aqui nós estamos falando de um tema onde Jesus tinha curado 10. Só que apenas um volta para agradecer, para glorificar aquele feito, para glorificar aquele milagre. E aí eu lembro de uma história, eu lembro de um testemunho. Quando eu tinha aproximadamente 16, 17 anos, não lembro exatamente a data, eu decidi, em férias, com um primo que morava no Rio Grande do Sul, e nós iríamos para uma praia chamada Tramandaí, onde a irmã mais velha do meu pai tem um apartamento ainda, né? Não é que tinha, ainda tem. E eu fui passar férias. E eu passei 2 dias em Porto Alegre antes de ir para a praia. E eu tive uma vontade muito grande de conhecer o hospital, aonde eu fiquei tantos anos. E mais do que isso, conhecer os médicos que tinham sido ferramenta de Deus para me salvar. Como um gesto de gratidão, eu queria apenas agradecer. Então eu pedi para o meu pai, em nome que ele lembrasse daqueles médicos. Eu cheguei lá no hospital de manhã, eu lembro como se fosse hoje, pela parte da manhã, e perguntei por vários deles. Alguns não faziam mais parte do corpo clínico, outros estavam de férias. Eu lembro que tinha uma moça, que meu pai me deu o nome, uma médica, ela estava de férias, eu não lembro o nome dela, mas tinha um médico chamado Dr. Décio, que verdadeiramente foi o médico-chefe, eu acho, o especialista. Foi o médico primeiro que meu pai chegou no hospital e iniciou tudo, era a equipe dele. E eu chego até o consultório dele, que ele ainda trabalhava lá, e eu lembro que era numa quarta-feira. Por que eu lembro? Porque quando eu fui falar com a secretária dele, ela falou: na quarta-feira o Dr. Décio não vem, porque ele está em cirurgia. Então ele não vem para o hospital. E eu ia viajar no outro dia. Eu falei: poxa, que pena. E a minha afeição de tristeza fez com que aquela secretária falasse assim, antes de eu sair: mas por que você quer falar com o Dr. Décio? É particular? E eu contei resumidamente a minha história. Eu falei: não, é porque o Dr. Décio salvou a minha vida. O Dr. Décio fez parte de uma história. Eu, com 1 ano, fui internado aqui. Ele me operou diversas vezes. Ele cuidou de mim por muitos anos. E existe uma história e eu queria apenas agradecer e conhecer o homem que fez isso. E aquilo tocou no coração daquela secretária. Ela falou: espera só um pouquinho que eu já venho. E ela foi lá dentro e ligou no centro cirúrgico, eu não sei onde estava o Dr. Décio, e disse: Dr. Décio, o senhor precisa vir aqui conhecer uma pessoa. Eu escutei ela falando. E ela resumiu a história e ele falou: não, faz o seguinte, eu posso, mas somente à tarde, na parte da tarde. Espera aí que eu vou ver se ele pode esperar. Ela confirmou comigo, eu falei: a hora que ele quiser. E ele marcou para as 16 horas, eu lembro como se fosse hoje, 4 horas. Isso eram 10 horas da manhã, 10h30 da manhã. Eu saí do consultório, o hospital é muito grande, o hospital que eu estou falando é o hospital da PUC, em Porto Alegre. É um hospital gigantesco, não sei nem mensurar o tamanho. E a gente saiu dali, eu falei: pô, primo, a gente não pode ir para casa. Não ia até lá, era longe, e voltar, Porto Alegre tem trânsito. Eu falei: vamos ficar aqui pelo hospital. Tinha um shopping na frente, não lembro o nome do shopping que fica em frente ao hospital, Beira-Mar, Beira-Rio. Tinha um shopping lá, tem até hoje. Eu falei: a gente passa um tempo aqui, almoça no shopping, gasta o tempo no shopping e volta. Só que eu falei: vamos dar uma volta. E eu comecei a andar pelo hospital. E de repente o segurança parou a gente. Porque ele viu, sei lá, 2
cara entrando em tudo que é lugar, nós ia entrando. E aí ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí nós tentamos explicar, ele falou, me acompanhe. E ele me levou na administração do hospital. Chegando lá, ele falou, esses rapazes aqui queriam conhecer o hospital e tal, e tinha um rapaz que eu não me lembro o nome dele, gostaria muito de lembrar. Eu queria muito que essa mensagem chegasse nele. E ele falou assim, pá, que história legal. Ele falou, você quer conhecer a ala que você ficou internado? Ele era meio um responsável. Eu te levo. E eu fui com ele nessa ala, que era uma ala específica de crianças, oncológica de crianças. Que era uma ala específica, era um lugar restrito. E eu me emociono de lembrar porque estava toda reformada. Nós estamos falando em... Eu estive lá 12, 13 anos antes de eu ter voltado lá. Até mais. E quando eu entro na porta, assim, que ela era dividida com uma porta, quando eu entro, eu viro à esquerda no corredor, tinha uma sala. E era uma sala, uma brinquedoteca. E quando eu olhei aquela brinquedoteca, o cheiro do ambiente, o lugar foi muito familiar. E eu me emocionei. E aí o homem vira para mim e fala assim, Thiago, essa sala é a única coisa que permanece igual de quando você esteve aqui. Eles não tinham reformado a sala de brinquedos. E Deus me levou naquele momento para vários momentos ali dentro. E nós continuamos andando por aqueles corredores, até que eu chego em um quarto com a porta aberta. E uma mãe debruçada, eu nunca vou esquecer, com aquela cara de derrota. Quando eu olho para a cama, uma criança, aproximadamente 5 anos, careca, cheio de acessos, praticamente desistindo. E aquilo toca o meu coração e eu pergunto para o rapaz se eu posso conversar com aquela família. E no momento eu entro no quarto, ele autoriza e ele fala assim, eu pergunto para ele, tudo bem? E aí, campeão, quando você sai daqui? E a mãe dele, tentando ser otimista, mas sem conseguir disfarçar, breve, tio, breve. Né, filho? E aí o menino olha para mim e só faz um gesto com a cabeça. E aí eu digo para ele, sabia que eu já estive onde você está? Sabia que o tio também já esteve aí e por muito tempo? E olha eu aqui. E aí eu ergui a minha camisa onde eu tenho inúmeras cicatrizes. E quando eu fiz isso, aquela mulher deu um salto da cadeira dela. Começou a chorar. Começou a abraçar o filho e falou, tá vendo, filho? Você vai conseguir. Nós vamos sair daqui. E aquela criança voltou a ter um brilho no olho, um sorriso. E eu lembro que eu fiquei alguns minutos ali conversando e brincando com ele. Eu não sei a história como acabou. Eu não acompanhei o pós daquilo. Mas eu tenho certeza que algo aconteceu ali. Eu tenho certeza que Deus usou a minha vida para resgatar a fé daquela mãe e daquele filho. Que talvez as circunstâncias estavam dizendo para eles que não tinha mais jeito. E eu continuei andando por aqueles corredores, conhecendo tudo, até que em determinado momento eu passo por 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. E quando eu estou passando, uma das mulheres para e fica me olhando. E aí eu paro e olho para ela. E eu digo, bom dia. Ela, bom dia. Daí os 3 se olham e ela pergunta para o rapaz que estava me acompanhando do hospital, quem é ele? Aí o rapaz responde, eu acho que ele é quem você está pensando que ele é. E aí aquela enfermeira vira para mim, qual é o seu nome? E quando eu falo Thiago Bartos, ela entra num desespero muito grande. E ela me abraça e fala, eu achei que você tinha morrido. Eu nunca imaginei que eu ia te ver. Essa moça é uma enfermeira, talvez meu pai lembre o nome dela, que ela era a que mais ficava comigo quando meu pai precisava ir para casa. E ela ficava muito tempo comigo naquela salinha, onde eu reconheci. E você não vai lembrar talvez o nome dela, eram muitas, né? Mas essa em específico, ela ainda estava lá. E ela me reconheceu muitos anos depois. E aquilo dali, eu só disse para ela obrigado. Era o que eu não tinha condições de falar qualquer outra palavra. E aquele momento acontece, o tempo passa, chega às 16 horas, eu vou até o consultório do Dr. Décio. E nisso entra um homem que eu nunca tinha visto, provavelmente, né? Obviamente ele. E ele me chama até a sala. Quando eu chego na sala,
ele demora alguns minutos para me reconhecer. Eu tento falar e conto e tal. E ele muita gente, né? Muitos anos. E ele não lembrava. De repente ele para, ele me olha. Ele fala assim: seu pai é um que trabalhava na Receita Federal? Eu falei: sim. Ele acho que me deu um carro, não é? E aí eu sabia que sim. Eu falei: sim. Aí ele começa a chorar. Ele falou assim para mim: cara, eu não sabia o que tinha acontecido com você, porque até um tempo eu acompanhei seu pai. A gente se falava. Mas depois que ele foi embora do Rio Grande do Sul, eu nunca mais o vi. E eu acho que eles tinham falado uma vez quando meu pai estava em Curitiba, eu não lembro exatamente. Ele falou: vem aqui. Na hora ele ficou: deita aqui. E começou a me examinar e tal. E eu comecei a fazer várias perguntas. Tem algumas pessoas que dizem isso pra mim. Ele fala: besteira. Isso, besteira. Resumindo, ele falou: Thiago, você tem uma vida normal. Isso, aquilo. Falou de algumas restrições e tal. Aí, eu não lembro se eu botei ele no telefone pra falar com o senhor. O senhor lembra? Eu acho que o senhor chegou a falar com ele no telefone, não? Eu não lembro, acho que não, né? Eu não lembro também. E aí, só que ele falou uma frase. Que aí é onde eu quero chegar. Thiago, apenas lembre o seu pai das aderências. Porque como eu fiz muitas, foram 6 cirurgias até aquele momento, o meu abdômen ele é todo costurado. E antigamente eles colocavam telas, até hoje, algumas telas. Só que eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos a última de abdômen, a outra foi nas costas. 3, e eu estava com 16, 17. A tela era de um tamanho, eu fui de outro. Isso pode colar o seu intestino e você ter um problema sério e te levar à morte. Foi a frase do médico. É a única coisa que você precisa lembrar do seu pai. Foi um momento lindo, eu só agradeci, fico emocionado de lembrar. E os anos se passam. A gente estava aqui antes, nos bastidores, discutindo se foi 1 ano, 2 anos, não interessa, passou um tempo. Eu estava em casa e eu comecei a ter uma forte dor abdominal. Meu pai me levou para o hospital. Entramos no final de dia, né? No final de dia, 5 horas da manhã, exatamente. Foi de madrugada, eu acordei com dor, exatamente. E o meu pai falou: vamos para o hospital. Fomos para o hospital de Joinville, onde eu moro. E chegando lá, exame, e nada era encontrado. E a dor, eu tomava morfina na veia e não resolvia. Eu pedia pro meu pai, o médico dava uma dose, meu pai vinha e eu pedia para ele abrir. De tanta dor. E se passa a manhã toda, início da tarde toda, foi no meio da tarde que aconteceu. No meio da tarde, meu pai viu que eu tava com muita dor. Ele veio até mim para perguntar: tá doendo? Eu lembro como se fosse o dele na minha esquerda de pé. Tá doendo? Quando eu virei para ele, falei: tá doendo muito. Da minha boca saiu cheiro. Oi. O abdômen estava inchado. Ele foi ver meu abdômen: tá doendo muito? Aí eu virei para ele e falei: pai, tá doendo. E quando eu falo, o cheiro de fezes que sai da minha boca traz à lembrança dele uma frase: lembre o seu pai das aderências. Um dia isso terá que ser tirado. E na hora meu pai tem instalo e fala: eu sei o que ele tem. Ele faz uma bagunça no hospital, chama médicos. A gente era novo na cidade, o 1º ano lá, o 2º ano aqui onde eu moro. O meu pai desce para alguma coisa, encontra um rapaz que era administrador do plano de saúde do qual o meu pai fazia parte. Meu pai pede uma indicação, esse rapaz indica um médico, meu pai entra em contato com o médico. Liga uma vez, o médico não atende, liga a segunda, o médico atende. O meu pai, com uma voz de desespero, pede para ele que venha para o hospital, que precisa operar. Ele fala: mas eu não tenho como ir. Eu acabei de sair de dentro do avião. Eu estava no Rio de Janeiro num curso. E eu estou no aeroporto. O meu pai falou: eu não sei o que você vai fazer, mas eu preciso. Resumidamente, esse médico chega no hospital e me opera de emergência. Ele tem que lavar quase todos os meus órgãos, recosturar todo o meu intestino. Mas aonde eu quero chegar? 15 minutos a mais, eu não estaria hoje aqui contando essa história. Só que a gratidão, o sentimento de gratidão salvou a minha vida.
Porque se eu não tivesse voltado lá atrás, apenas para agradecer, eu creio que eu não teria escutado. Lembre-se das aderências. Então eu queria que você, nesse momento que está me assistindo, vocês que estão aqui na mesa, será que vocês não precisam dar um passo para trás para agradecer alguém? Será que vocês não devem voltar no tempo e agradecer? Será que você tem agradecido a Deus de todos os milagres que você está vivendo ou você está preso às circunstâncias que você vive? Será que você não está perdendo uma oportunidade no dia de hoje? Eu quero falar de Deus para o seu coração. Seja grato. Seja grato àqueles que te estendem a mão. Seja grato principalmente a Deus. Todas as coisas vêm dele. Independente das circunstâncias que você viva. Pode ser que hoje você esteja muito bem. Talvez você está curado. Talvez você restituiu alguma coisa. Mas volte e agradeça. Nunca perca o sentimento de gratidão. A gratidão é algo que agrada o coração de Deus. Essa mensagem chega a vocês e que vocês verdadeiramente lembrem, será que eu não preciso agradecer alguém? Fica aqui essa palavra para o seu coração. Seja grato. A gratidão te aproximará do seu propósito. Deus é contigo.